Louvamos ao Senhor por mais este tão belo dia e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a mordomia. E eu quero dizer para todos, quando nós entendermos, e se todo cidadão aprender e entender o que é mordomia de Deus, o que significa mordomia, com certeza as pessoas lutarão pela mordomia de Deus e não pela mordomia política que tem por aí, que os políticos desfrutam e que por causa da mordomia deles, parece que muitos não querem ouvir sobre mordomia. Mas quando nós aprendermos a verdadeira, vamos ficar com a verdadeira. Então o que é a mordomia? A mordomia é a maneira de servir, é administrar. E a mordomia é uma responsabilidade pessoal. E a pessoa precisa aprender a ser responsável por si. Porque cada um tem o livre-arbítrio, cada um faz as suas escolhas, cada um é que semeia para si. Eu sou o que sou pelas escolhas que fiz. Eu não tenho motivo, razão, direito de reclamar que sou o que sou por causa de alguém, ou não ter sucesso, não ter resposta, resultados, uma boa vida por causa dos outros. A própria palavra nos ensina que o homem não tem o direito de se queixar, a não ser de seus pecados. O ser humano não tem o direito de se queixar, a não ser dos seus pecados. E omissão é pecado. E hoje é o pecado que tem sido muito abrangente e quase que cultural, o pecado da omissão. As pessoas não erram porque não sabem, é porque são omissas na prática. Então a omissão tem atrasado a vida de muita gente boa. Então a mordomia é a chave para o sucesso. E à medida que a pessoa se torna obediente, um bom mordomo, em pequenas coisas, porque tudo começa pequeno, e Deus nos dá tudo como semente, para nós vermos como, com coisas simples, vem uma recompensa. Em Lucas 12, 42 a 44, tem um texto interessante, que Jesus faz até uma pergunta: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Primeiro, ele dá uma tarefa de atender com servos. E se ele for fiel naquilo que ganhou, ele estará sendo habilitado, credibilizado para assumir todos os seus bens. Amém? Todos aqui ganharam uma oportunidade de começo. Se a sua oportunidade, seu primeiro emprego, primeiro trabalho, primeira oportunidade para servir, se você não correspondeu, já perdeu o crédito. Já foi perdendo. À medida que a pessoa atende, cumpre
segundo a instrução que recebeu, vai se credibilizando. E eu quero dar continuidade às dificuldades que se encontra na prática da mordomia. Dificuldades são as provas para o nosso crescimento. Ninguém vai ganhar uma coisa grande e pronta, de graça, sem pagar um preço, sem ter que enfrentar dificuldades. E eu falei aqui que a primeira dificuldade que nós encontramos é com nós mesmos. Porque a maioria das pessoas que vêm se queixar dos outros, não está nos outros a causa principal. Porque diz o conceito que eu já falei, que o ser humano não tem o direito de se queixar, a não ser de si. Nem os erros dos outros, se a pessoa for um bom mordomo de Deus, ela saberá administrar sem se deixar atingir, administrar sem se prejudicar. Então a primeira dificuldade, eu já falei, vou recapitular um pouco, é que nós enfrentamos na vida é com nós mesmos. Saber quem somos, de onde viemos, aqui estamos, o que podemos fazer e para onde iremos. A segunda dificuldade é uma falta de visão da vida. Como agora olhar para a vida? Aonde você quer chegar? O que você quer ser? O que você não quer ser? Mas Deus nos deu a sabedoria para nós vencermos a nós mesmos. E a pessoa precisa aprender a vencer essas dificuldades. A sabedoria nos ensina a ver o quê? As diferenças. A sabedoria nos traz o saber. Saber o quê? O que fazer? Buscar as causas e soluções. A sabedoria nos ensina a agir, a administrar as oportunidades. Quero dizer que sempre quando nós nos colocamos à disposição para restaurar algo, para mudar algo, para melhorar algo, para construir algo, para investir em algo, o que vai acontecer? Forças invisíveis das trevas começam a se manifestar e às vezes vem da onde a gente nem espera, nunca imaginou. Porque muitas vezes o inimigo está morando junto, está aliançado, está familiarizado, está em laços de amizade. E quando a pessoa busca sua restauração, seu crescimento, a melhora para a vida, se levantam essas forças espirituais para criticar. E eu falei já aqui, e vou só recapitular, mas nós temos 16 dificuldades. Nem todas elas é o inimigo quem cria. Muitas dificuldades são frutos de nossas omissões. E a terceira dificuldade é identificar o problema.
identificar a causa do problema. Problemas todos sabem quem é o culpado, quem fez, coisa e tal, mas o porquê, a causa, e tratar a causa para começar a diminuir e eliminar as consequências, são poucos que conseguem fazer. E a quarta dificuldade, quando você começa a buscar ajudar alguém, o diabo não quer que nós amemos o próximo, que nós ajudemos o próximo, que nós tenhamos um plano de ação de restauração do próximo. O diabo se levanta contra aqueles que têm uma visão de restauração social. A visão de reino tem a ver, sim, com justiça social. Justiça social não é o que nós vemos aí, sustentar pessoas que não querem trabalhar. Isso não é justiça social. Justiça social é ajudar quem necessita. Não é dar uma bolsa para quem não quer trabalhar e não quer nem fazer curso para se qualificar. Pelo contrário, tendo a bolsa não faz curso, porque fazendo curso tem que trabalhar. Observe bem, a justiça social, fazer o social dentro de padrões de justiça. Não é fazer social dentro de padrões de interesses políticos e eleitoreiros. Quando Neemias foi a Jerusalém, aliás, primeiro ele ouviu a notícia, e pelo que ele ouviu, ele chorou, ele ficou extremamente comovido, entristecido, ele orou, ele jejuou, e ele descobriu que a causa da miséria do seu povo, dos seus parentes, que a causa da destruição da cidade de Jerusalém, destruição dos muros, das portas, foi o desvio de Deus, terem se afastado de Deus, não estarem mais cumprindo os mandamentos, nem os juízos, nem os estatutos de Deus. E por causa disso, Deus permitiu que o inimigo os levasse cativo, e levou de Jerusalém tudo o que era bom, deixou lá os desqualificados. A mão de obra qualificada, as melhores pessoas, os melhores trabalhadores foram todos cativos. Ficou lá os pobres, os desqualificados. E ainda destruíram a cidade, tiraram toda a segurança, derrubaram os muros, queimaram as portas e levaram tudo que tinha de bom. E Neemias, quando fica sabendo do estado que estava a cidade, porque ele tinha sido levado cativo, ele não ficou em paz com isso. Ele orou, ele jejuou, e Deus mostrou para ele que foi por causa do pecado isso tudo. Mas ele também encontrou na palavra que se o povo se arrepender, o Senhor traria de volta. E ele orou pedindo perdão pelo pecado de Israel, pelo pecado de sua casa, pelo pecado de seus pais, e ele mesmo orou, assumindo e pedindo perdão. E quando ele faz isso, Deus então começa a oportunizar soluções. Ele era copeiro. Depois que ele orou, que ele fez confissão, que ele buscou a Deus, agora ele volta ao seu trabalho, e ele orou a Deus: ó Deus, me dê graça
quando eu voltar a servir o copo ao rei. E ele já tinha orado, pedindo graça, porque ele sabia que dali ia vir ajuda. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito direções, identificações e soluções. E quando ele vai servir o rei pergunta para ele: Neemias, por que está triste o teu coração? Ó rei, como não vou estar triste, se a cidade onde estão a sepultura dos meus pais está numa miséria, num opróbrio? Ele mexeu com o sentimento do rei. Quem não quer e quem não tem boa memória e deseja o melhor para os seus pais, pelo menos respeitar a lembrança, a memória. O rei então disse: o que tu me pedes? E ele então já tinha um plano de ação. Plano de ação. Não existe restauração sem plano de ação. Sentimento, compaixão, lágrimas, clamores, é apenas um começo. E se não se tem um plano de ação, não passa de choro de crocodilo. Chorar pela miséria, pela desventura dos outros. Mas quando se tem um plano de ação, e quando se faz um plano de ação, com o coração voltado para realmente o que se deseja, o que se move e comove a gente, se tem a graça para fazer uma coisa bem feita. E ele então tinha um plano de ação e pediu tudo. O rei deu tudo o que ele pediu, e ele, sabendo que precisava também de segurança, pediu uma escolta armada. Amados, agora vamos lá. Foi Deus que oportunizou isso e que deu isso para Neemias. Se Neemias não tivesse sido um excelente copeiro, ele teria isso? Se ele não tivesse demonstrado qualidades, caráter, ele teria oportunidade de trabalhar lá no palácio? Sim, sim. Então Deus dá para cada um de nós um começo. É o seu trabalho. À medida que você desempenha o seu trabalho, aonde você serve, aí está o seu referencial, aí está o seu currículo. Porque ninguém vai negar uma ajuda de socorro para quem é excelente aonde está e no que faz. Mas se a pessoa não leva a sério, não cumpre horário, não é zeloso, não faz o melhor, o patrão não tem compromisso nenhum. Amém? Então, nós precisamos descobrir as causas, o que promoveu Neemias, porque todos nós queremos promoções. O que fez de Neemias um vencedor? Todos nós queremos ser vencedores. O que fez Neemias ser bem sucedido? Todos nós desejamos ser. Neemias
o seu nome tem um significado especial, e por causa do seu nome ele tem uma unção. Não. É você que faz o seu nome. Amém? Não é o seu nome que faz você. É você que faz o seu nome. Porque ao citarem o seu nome, vão lembrar da sua bagagem. O fulano, aquele excelente funcionário, aquele excelente cidadão. Então, meus amados, vamos para Neemias 2:10. O que ouvindo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então aqueles que estão a serviço do diabo sempre vão ficar desagradados. Todos aqueles que estão a serviço do diabo, todos aqueles que não servem a Deus, vão ficar desgostosos, desagradados, quando você tem um plano de ação para ajudar alguém. Quando você tem um plano de ação na restauração, ou da sua vida, ou da sua família, ou da justiça social, praticando o bem, socorrendo alguém vai ficar desagradado quando você está lutando pela restauração da casa do Senhor e da causa do Senhor. E a quinta dificuldade, Neemias 2:19. Ouvindo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. Eles eram líderes comunitários, estavam lá, eles estavam bem. E muita gente que está bem não quer que alguém cresça e chegue a seu nível. Então eles começaram a fazer o quê? Zombar. E desprezaram, e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aquela cidade foi destruída, porque se rebelou sim, no passado. Mas a restauração estava vindo com a bênção do rei. E eles começaram a criar confusão, e zombar, e desprezar, e a declarar que o que eles estavam fazendo era rebeldia contra o rei Ciro. Como é que eles reagiram? Como é que se faz quando alguém começa a zombar? Quando alguém começa a lhe desprezar a sua ação, mostre que o que você está fazendo tem amparo legal, tem fundamento. Como é que Neemias respondeu? O verso 20. Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, quando alguém lhe despreza, quando alguém zomba de você e manifesta desprezo diante do que você está fazendo, dizendo que é isso que você está fazendo, não vale a pena, você deve testemunhar que o seu serviço é a Deus, e que Deus está prosperando, fazendo prosperar,
Então, dê testemunho da sua fé. Manifeste suas convicções no que Deus diz. Manifeste disposição para servir. E tenha visão da grande obra que você está fazendo. Então, quando alguém despreza a sua fé, quando alguém despreza a sua ação, não fique bravo, não se entristeça, não fuja também, não deixe também sem resposta. Manifeste suas convicções no que Deus diz, manifeste sua disposição para a prática do bem, para servir a Deus, porque todo bem e toda perfeição vem de Deus, e é na prática do bem que se vence o mal. Então vença essa dificuldade que às vezes está dormindo com você, às vezes está ligado nos laços de sua família, às vezes está no seu colega de trabalho ou no seu vizinho, às vezes está naquele amigo de muito tempo. Começa a desprezar o seu serviço, sua ação na casa de Deus. E nós temos aqui muita gente que sofre desprezo, porque vem cooperar, vem participar, faz parte do trabalho social que a igreja oferece. Inclusive no próximo final de semana teremos um retiro de preparação para capelania, e até quem trabalha em capelania, que visita asilos, hospitais, casas de passagem, tem às vezes o cônjuge como um Sambalá, como um Tobias, que não quer que seu cônjuge vá. Amém? Às vezes tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, que está realmente com esse espírito de Sambalá e Tobias, só para zombar, desprezar e criticar. Quero dizer para todos, amados, só para resumir aqui, para calar esse Tobias que está aqui dentro, esse Tobias, aliás, esse Neemias, com os que creram na visão, restauraram e levantaram as muralhas, recolocaram as portas, reconstruíram tudo, criaram a vida ativa no templo, retomaram. E esse Tobias, que era o bambam no começo, lá no final, Neemias foi visitar o rei. Ele deveria não estar mais muito bem, porque ele pediu para morar lá dentro, uma peça para morar lá dentro no espaço onde era recolhido os dízimos dos cereais. O Tobias, hein? Aquele que era o bambam, agora foi ainda querer viver de favor. Cuidado, você que é um opositor de crescimento, cuidado com você que é opositor do serviço social, cuidado você que é opositor do trabalho social na casa do Senhor. Você um dia vai ter que depender do social da igreja. Amém? Pode ler esse livro. Por que ele foi morar lá dentro? Porque estava bem? Não, porque estava mal. Mas no começo, era ele que criticava, zombava, comandava a oposição, comandava as dificuldades no andamento da obra, que dificultava a restauração, o crescimento, a reconstrução.
Então, esse livro de Neemias é o que nos ensina sobre restauração. E a sexta dificuldade que nós enfrentamos: alguém não quer participar. Isso já é uma coisa interna, porque às vezes o inimigo não vem de fora, mora dentro já, está aliançado, está familiarizado, ele faz parte. Vamos para o texto, Neemias capítulo 3, verso 5. Aqui então, esse capítulo 3 de Neemias, aqui Neemias, dentro da organização, da administração dele, ele determinou quem iria reconstruir o muro, as portas, e ele foi distribuindo, foi a distribuição das tarefas, para os sacerdotes, para todos, para os levitas, para cada classe, cada família. E aqui dentro disso aqui, uns não quiseram. Ao lado desses repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço no serviço do Senhor. Não quiseram participar. Os nobres. E às vezes nós temos aqui dentro pessoas, os engomadinhos, o irmão riquinho, o irmão soberbinho. Eu não vou trabalhar, eu não vou participar. Como é que a gente faz quando tem esse tipo de gente no meio? E o pior, que esses é os que querem dar ideia. São esses que arrumam serviço para os outros, são esses que mostram os erros, as falhas. Como se faz quando alguém não quer participar, que se acha importante? O que Neemias fez? Como agir? Não pare, faça a obra com quem está disposto a servir. Se alguém se recusa a um trabalho que a obra necessita, procure alguém que queira fazer. Eu não vou fazer porque ninguém quer. Cuidado com essa palavra, ninguém quer. Tem quem tem disposição sim para fazer. Sabe como é que funciona a liderança, a nobreza no reino de Deus? Mateus 20, 26 e 27. Olha como é que é a nobreza no reino de Deus. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Então, meu querido e minha querida, você quer ser grande aos olhos do mundo ou de Deus? O mundo não lhe recompensa, mas Deus lhe recompensa. E você se torna grande diante de Deus é pela maneira que você serve, não pela maneira que representa. Então, no reino de Deus, a nobreza vem pelo serviço e a pobreza pela omissão. Então, quando alguém não quer participar, isso podemos aplicar, amados, começando dentro de casa. Uma família que tem muitos membros, tem sempre aquele que não quer, que se acha acima. Faça com quem quer, mas faça. Amém? Ponha quem quer trabalhar
no serviço. E o serviço enobrece, o serviço promove, o serviço traz recompensas divinas. E a sétima dificuldade que Neemias encontrou, Neemias 4, verso 1 a seguir. Olha aqui o Sambalá de novo. Ora, quando Sambalá ouviu que edificávamos, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão, oferecerão sacrifícios, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro. Amém. Então aqui, com a união do povo, com a determinação que Neemias estava gerenciando, o povo, esses inimigos, se inflamaram em iras e em indignação, e começaram a falar mal, começaram a se levantar com palavras pesadas. Como agir? Primeiro, quando alguém fica irado com o que você faz, não tema, não se deixe atingir, ore a Deus, apresente a Deus estas pessoas, não revide, apresente a Deus estas pessoas, porque quando uma pessoa vem irada, você não pode retribuir nessa hora, mas quando a pessoa vem criticando, a gente precisa esclarecer, mas quando vem irada, é porque vem já dentro de uma força possessiva, um espírito de ira, porque a ira leva ao furor, ao descontrole, e nós temos que ter cuidado para não estarmos lutando contra o inimigo como carne, porque a nossa luta não é contra a carne. Se ele vem numa ira, porque ele já vem numa inspiração maligna, que já não é mais ele, mas é o inimigo usando ele. Então, como a gente faz quando a pessoa está irada, enfurecida contra nós? Primeiro, não se deixe atingir. Segundo, ore a Deus, apresentando essas pessoas a Deus. Ó Deus, coloco diante de ti essa pessoa. Neemias 4:4. Aí Neemias então ora a Deus: ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faça recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Então tudo aquilo que eles estavam impedindo de Israel sair, então agora ele orou para que então seja o destino deles. É Deus quem vai fazer isso. Amém? E a oitava dificuldade é a conspiração. Em Neemias 4:7,
começaram a conspirar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Então eles começaram a conspirar, planejar um ataque. Como é que se age quando o inimigo começa a conspirar, unindo pessoas para se levantar contra você? O que eu estou falando não é coisa que foi do passado. Foi do passado e acontece no presente. Como se age quando alguém começa a conspirar, a planejar uma resistência, unindo-se a mais pessoas para impedir de você continuar o que está fazendo, de você prosseguir no seu plano de restauração. Como agir? Crie estratégias de proteção. Faça a sua parte. Crie estratégias de proteção. Neemias 4:9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Sabe quando isso começa a acontecer na nossa vida espiritual? Que as pessoas começam a conspirar, buscando mais gente para tentar se opor a você. Quando as brechas da nossa alma estão sendo fechadas, corrigidas, quando a nossa alma está sendo curada, quando aqueles traumas do passado, a gente já está superando todos eles, aqueles problemas que se trouxe como herança familiar, se está superando eles, o diabo fica irado e une a família toda. Tem alguns casos que até deserdam a pessoa da família. A história, os testemunhos de fé, isso já aconteceu. Então, como se faz? Ore, crie estratégias, ponha guarda, comece agora a ser vigilante, não seja mais ingênuo, simples. Você sabe que eles estão conspirando. Então, se existe conspiração dentro da sua família, não entre na deles. Cuidado com convites, cuidado com presentes, cuidado com envolvimentos, cuidado com a estratégia maligna que é criada para tirar você do foco. E nós vamos ver isso na sequência. Então, haja criando estratégias de proteção. Se proteja, comece a ser prudente. E a nona dificuldade que nós encontramos no nosso crescimento, na nossa restauração, o inimigo, ele tenta investir contra nós com negativismo, com pessoas juntas a nós, com esgotamento e desânimo. Neemias 4:10. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. Então aqui mostra que Judá agora, uma das tribos, então agora
começam a olhar para si, tem muita coisa para ser feita, e nós estamos cansados. E aí? O inimigo interno. Aconteceu no ano de 1993 para 94. Eu cheguei aqui, nós estávamos só naquela primeira parte ali, recém tínhamos inaugurado aquele espaço. Eu cheguei um sábado de manhã, estava o meu vice-presidente e todos os líderes do serviço social reunidos. E justamente o meu vice-presidente estava que nem Judá. Estavam discutindo porque o povo estava cansado de fazer meio frango. Nós vendíamos na época uma média de 800, 900 meios frango por mês. E nós éramos umas 200 pessoas. Nós fazíamos pães e cucas semanalmente, na média de 500. Tínhamos o almoço no domingo, e justamente estourou a crise do calçado aqui no Vale. E eu chego um sábado de manhã e estava o vice-presidente com todos os líderes se unindo para me forçar a parar com a obra, porque o povo estava cansado. Nós tínhamos vindo de uma grande vitória, como eu falei aqui no culto de ceia, que em 1 ano e 7 meses restauramos o lar. Além de restaurarmos o lar, compramos o terreno e construímos. E de 3 obreiros que nós tínhamos e não conseguíamos pagar em dia, em 1 ano e 7 meses fizemos tudo isso e nós estávamos com 7 obreiros mantidos pela obra. E agora o Judá do nosso meio, reunindo os líderes, porque o povo está cansado, é muito trabalho, é hora de parar, é hora de repensar. Aquilo me causou uma revolta santa. Sabe por que vocês estão cansados? Porque vocês estão fazendo para vocês. Mas o povo não tem condições. Tem condições sim, porque cada um, se colocar 10 cartões de meio frango, o dele é de graça. Aquele que vender uma cuca, que era R$3,50, era R$2,50, ganhava 50 centavos para si. Aqueles que traziam 5 pessoas para um jantar, o jantar dele era de graça. Então, quando a pessoa faz o social para consumo próprio, se desgasta. Quando a pessoa só pensa em si, se desgasta. Mas quando a pessoa pensa no próximo, e no amanhã, e no compromisso que tem com Deus, quando a pessoa entende que suas obras são sementes que retornam multiplicado, a pessoa não desiste, ela não para. E o resultado, meus amados, daquela canseira, daquele desgaste, nós retomamos a visão, e no outro ano já compramos esse espaço aqui, e começamos a construir. Aqui onde está o templo, e o terreno da frente também. Quando o líder dá ouvido para quem é negativo, e a pessoa que é negativa é porque é egoísta. Toda pessoa egoísta na hora da luta se torna negativa. Na hora de dar, ela se torna negativa. Na hora de servir, ela se torna negativa. Então, meus queridos,
essas atitudes de esgotamento e desânimo é a justificativa do negativo. E como se age? Neemias 4,14. Como é que nós podemos vencer o negativismo dentro da igreja? Encorajando o povo, motivando o povo. Então Neemias, olha o que ele fez: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aqui, interessante isso aqui. Ele motivou, levando o povo a agir, porque quem parasse de construir a obra, estaria parando de proteger seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e também a casa. Quero dizer para todos, sua desistência no reino é sua desistência da vida. Porque no momento que você desiste do servir ao Senhor, você está desistindo da ajuda do Senhor na sua casa, você está desistindo da ajuda do Senhor sobre a proteção da sua família, você está desistindo da ajuda do Senhor com respeito ao seu futuro. Isso é real. Nós temos estas experiências aqui, que enquanto as pessoas estavam envolvidas na obra, no serviço social, Deus estava mantendo, protegendo, abençoando. Mas depois deram ouvido para alguns Judá negativo e pararam. Hoje, família destruída, vida material falida, e não sabe nem onde estão. Amém? Isso nós temos aqui, isso. Então, meu querido e minha querida, não dê ouvido aos negativos. E sabe como é que eles vêm? Com falsa humildade, com falsa caridade para você. Coitadinho, irmão, por que você não cuida mais de você? Você não tem tempo mais para você, você não tem tempo mais para sua família, você está só agora servindo na igreja. Então faz a pessoa tirar do foco. O diabo não mostra que mesmo ele servindo na igreja, Deus está cuidando da família, Deus está abençoando. Então o diabo faz a pessoa a ficar com peninha de si e dar ouvido aos negativos. Então, não desista. Não desista. Você como líder, motive. E a 10ª dificuldade, amados, é ameaças de morte. Neemias 4:11. E os nossos inimigos disseram: nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e façamos cessar a obra. Aqui no Brasil, é muito raro um caso desse, mas já aconteceu muitos. Mas tem muitos lugares ali que, por causa da fé, matam. A pessoa não desiste da fé, acabam matando. Como agir? Como agir quando há ameaças de morte? Versículo 13. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro, e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais,
Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, e vossas mulheres, e vossas casas. Então, quando há essas ameaças, aí mesmo que você não deve desistir, você deve lutar. A sua fé agora deve estar mais fortalecida, porque a sua fé será a sua força para você resistir aos ataques do inimigo. E no verso, pode continuar, vamos continuar o 15, hein? Vamos lá. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam as lanças, e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a sua arma. Isso é bravura, amém? Observe bem isso. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Amém? Quando a pessoa não desiste devido às dificuldades, Deus pelejará, Deus dará a vitória. Amém? Mas aqueles que se deixam levar pela dificuldade que o inimigo impõe, esses serão derrotados, são derrotados. E nós temos aqui as pessoas que desistiram devido à luta, hoje estão eles numa miséria. Agora vem mais uma dificuldade, a 11ª, a falta de recursos para manter-se. Neemias capítulo 5, verso 1 a seguir. Então se levantou um grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muito, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante esta fome. Havia ainda outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como os filhos deles, e eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Então aqui mostra esta dificuldade agora que estavam passando. E isso chegou aos ouvidos agora de Neemias.
nessa crise, na hora do aperto, sempre tem alguém que quer tirar proveito. Às vezes a pessoa, naquele compromisso de fazer a obra, naquele desejo de restaurar a família, até mesmo de restaurar a sua vida, ela precisa rever a sua agenda, os seus compromissos, o seu tempo, seus envolvimentos, e tem aqueles que, sabendo que a pessoa agora está precisando de recurso, então quer comprar barato o que a pessoa tem. Ou, se a pessoa vai pedir dinheiro emprestado, oferece e cobra um juro alto. E naquele tempo, muitos até deixavam e davam os filhos como servos, em troca de alimento, em troca de solução, em troca de recurso para a sobrevivência. Quando Neemias soube disso, ele se indignou. O que ele fez? Verso 7. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com os nobres e com os magistrados e disse: estai tomando juros cada um de seu irmão? Ajuntei contra eles uma grande assembleia e disse-lhe: nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, e vós venderias os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder, e Neemias fez eles devolverem. Então, entre eles, querido e querida, isso não é coisa do outro mundo, isso é uma coisa humana. Às vezes aqui dentro tem alguém que sempre quer tirar proveito da situação, tirar proveito das necessidades. Em vez de ajudar a pessoa a resolver, ajuda a pessoa a aumentar a dificuldade, a se descapitalizar, a se endividar, ajuda a pessoa a piorar a situação. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com pessoas que se aproximam de você na hora da dificuldade. Ela vem para lhe ajudar ou vem para ver o que pode tirar de você, em nome de ou com intenção de trazer solução para você. Eu tenho dificuldade de comprar algo de alguém que está em dificuldade, porque se eu não preciso, eu tenho dificuldade, mas mesmo assim, às vezes eu sou criticado, mas pagou muito. Eu não paguei pelo que valia, eu paguei o que a pessoa precisava. E quando eu faço isso, aquele bem, que às vezes eu paguei mais do que valia, para ajudar a pessoa, eu não perdi com ele também. Então, meu irmão, minha irmã, nunca perca de sua consciência, você é um mordomo de valores de Deus. À medida que você negocia, à medida que você administra, e as coisas de Deus é para atender necessidades. Então esses ensinos nos ensinam muito, porque nessa trajetória de Neemias é a nossa trajetória aqui nessa terra. Ele passou por dificuldades maiores, mas também teve dificuldades que não pareciam serem malignas, prejudiciais, mas ele também discerniu e soube vencer. E a 12ª,
é a astúcia e falsidade. Eu vou só falar sobre essa. Neemias capítulo 6, verso 1 e 2. E no próximo domingo nós vamos concluir. Quando Sambalá e Tobias, e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. Aqui, meus amados, como se deve agir? Quando você está sendo bem sucedido naquilo que você está fazendo, no seu desígnio. Aí, quando a pessoa está vencendo, vem os convites sociais, vem aqueles convites de pessoas importantes, mas como a gente pode discernir isso? Como nós devemos agir? O seu chamado, o seu compromisso com Deus, o seu desígnio, é mais importante que qualquer reunião social. Deus não é contra o lado social, mas o que eles queriam fazer? Tirar Neemias do foco, tirar Neemias da ação, tirar Neemias da administração, tirar Neemias do que ele estava fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, não leve como uma honra você ser convidado para certas reuniões políticas, reuniões de bate-papo. Foi o fulano que me convidou. Então abandona a obra, botando aquele fulano. Avalie da seguinte maneira, vamos lá. Quem lhe convidou é uma autoridade constituída? Ou é um corrupto, um parente rico que nunca lhe deu nada, que nunca lhe ajudou em nada, agora viu o seu sucesso, agora lhe convida para ir lá, mas justamente para lhe tirar do que você está fazendo. Examine de onde vem o convite. Pessoas que nunca lhe deram nada, agora você comprometido com a obra, pessoas que nunca lhe convidaram para nada, agora com seu envolvimento na obra, começam a lhe convidar, para que você participe do social deles. Agora eu pergunto, isso procede de Deus ou do maligno? Você não é proibido ir, mas é errado você abandonar o que está fazendo para ir. Sabe como é que eu administrava isso? Eu vou lá, depois que eu cumpri o meu compromisso na casa do Senhor. Eu sempre fiz isso. Eu vou, depois que eu cumprir, depois que eu atender o meu compromisso. Você não se importa que eu chegue atrasado? Eu tenho um compromisso mais importante. Como é que se responde a isso? Neemias capítulo 6, verso 3 e 4. Como é que se responde a esses convites sociais? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Do mesmo modo mandaram dizer-me 4 vezes, e do mesmo modo lhe respondi. Amém?
Olha o que tem de gente, por causa de convites, estão abandonando o compromisso, estão deixando o seu serviço em descoberto, o seu posto em descoberto, por causa de convites de Sambalás e de Tobias. Meu irmão e minha irmã, seja inteligente. Eu lhe chamo a atenção que no mínimo você seja inteligente. Antes de você conhecer a Cristo, essas pessoas lhe valorizavam? Essas pessoas lhe convidavam? Não? Então, é maligno o convite. Amém? Não deixe de estar fazendo a obra para estar atendendo esses convites. Como é que ficaria se Neemias parasse para ir lá? 4 vezes insistiram com ele sobre estes convites, e ele nas 4 vezes respondeu da mesma maneira: eu estou fazendo uma grande obra. Amém? Como que Deus vai investir na sua vida se você não dá valor à obra de Deus na sua vida? Se você não valoriza o que está fazendo para Deus, como que Deus vai investir em você? Se um convite de um traveco e de um parente ímpio, de qualquer um aí, lhe tira do foco? E aí? E aí? Tem oração que resolva isso depois? Não, de maneira nenhuma. Então, cuidado com estas coisas, cuidado com essas astúcias e falsidade. E no próximo final de semana nós teremos mais 4 dificuldades aí, que com certeza, não sei se vou conseguir falar em todas elas, porque são dificuldades muito atual no nosso meio. Traga mais gente, porque vai identificar e vai responder e desfazer muitas dúvidas que tem por aí. Naquele tempo já acontecia, e hoje é a confusão do sistema religioso. Já Neemias soube administrar. Neemias soube administrar quando ele passou por essas dificuldades. E infelizmente hoje as pessoas não sabem administrar essas dificuldades. Por isso que as pessoas ficam na igreja há muitos anos, e a hora que vem essas dificuldades, elas se corrompem e se desviam. Elas partem para algo que parece ser melhor, e ali está a queda delas. Aí estão a queda. Amém? E essas 4 dificuldades que ainda vou trazer, vai trazer resposta para a sua vida, para você não cair, depois de ter chegado onde chegou, não corromper a sua fé. Amém? Ficamos em pé. São ensinos que não mexem com as emoções, mas identifica. Nem todos passaram por todas essas dificuldades, mas eu tenho certeza que todos aqui presentes identificaram no mínimo uma dificuldade dessas que já passaram na vida. Amém? Deus ama a todos, por isso a palavra é abrangente, ela é rica, e essas dificuldades são reais. Todos nós, eu passei por todas essas aqui já, até ameaça de morte eu já passei, mas eu nunca me deixei. Então, meus queridos, a palavra é viva, e se você não passou ainda,
Deus está oportunizando você aprender, para na hora de passar, você não ser derrotado. Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, obrigado pela maneira prática que a Tua palavra fala conosco nesta manhã. Obrigado pelo ensino e pelos alertas que o Senhor nos dá, nos preparando para enfrentarmos e vencermos as dificuldades. Obrigado, Pai, por esse modelo que o Senhor deixou registrado para nós, que foi a vida de Neemias, a sua trajetória na restauração dos muros e da cidade. Obrigado porque tudo isso deixou para nós lições e ensinos para nós aplicarmos. Eu quero abençoar esta igreja e a todos que nos ouviram nesta manhã e nos assistiram, que a graça alcance a cada um, para que ao cada um passar pelas dificuldades, lembrem-se de como Neemias reagiu e cada um reaja de acordo com essas instruções que o Senhor tem nos dado. Eu quero abençoar a todos e desligo as vidas de todas as influências de Sambalá, de Tobias, dos Gesem, desses espíritos negativos que agem no meio da igreja, esses espíritos de religiosidade. Em nome de Jesus, eu desligo as vidas da influência desses espíritos e eu abençoo a todos aqui presentes, e que a palavra do Senhor seja a luz para o caminho de cada um. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Vamos servir ao Senhor agora com os dízimos e ofertas.